Bom dia, com muita alegria em Cristo Jesus. Seja muito bem-vindo, amado Espírito Santo de Deus. Mais um dia de alegria, mais um dia de vitória nos concedeu o Senhor. Vitória de milagres da parte de Deus na nossa vida, milagres de avanço de Deus na nossa vida, milagres de curas divinas sobre a nossa vida, milagres de portas abertas do Altíssimo sobre a nossa vida, milagres de respostas, de direção de Deus sobre a nossa vida, milagres de renovo, fortalecimento, unção nova sobre a nossa vida. Rabai Axéria Sorecanta. Nós declaramos derrotado todo impedimento, toda tristeza, o desânimo, o sentimento de prostração, de derrota, de contrariedade, tudo que puxa para trás. Nós declaramos por terra as astúcias do diabo contra a nossa vida, tudo que está em curso, em nome do Senhor Jesus Cristo, tudo que está em curso contra a nossa casa, contra a nossa família, em nome de Jesus declaramos por terra. Não prevalecerá os dardos inflamados, não prevalecerá as obras do diabo contra a nossa vida, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, veio para destruir as obras do diabo contra o povo de Deus, e todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo será salvo. Nós declaramos por terra, em nome de Jesus, saia da nossa casa, saia do nosso caminho, saia do nosso destino, todo mal, toda armadilha, toda contrariedade, toda inveja, toda cilada do diabo, retroceda agora da nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, nos envolva no poder, Pai, do Teu Santo Espírito. Senhor, Abaia Xéria Sorecanta, renova, Senhor, as nossas forças nessa manhã. Senhor, nos capacita, Pai, com a sabedoria extraordinária do céu. Nos direciona, meu Deus, tudo que o diabo está fazendo para dificultar a resposta do Senhor, impedir a entrega da resposta do Senhor na vida dos teus filhos, como Daniel, Senhor, estava orando desde o primeiro dia. O Senhor ouviu, Pai, a oração, a petição de Daniel, mas havia um principado da Pérsia impedindo, atrapalhando a resposta do Senhor, que caia por terra todo o principado, toda a potestade, todos os demônios dominadores que estão resistindo às nossas orações, que estão resistindo às respostas, que estão resistindo aos milagres, que estão resistindo ao novo de Deus, que estão resistindo às bênçãos recalcadas, sacudidas e transbordantes de Deus na nossa vida. Declaramos vencido, declaramos por terra, declaramos em nome do Senhor Jesus Cristo que caia por terra as correntes, os ferrolhos, tudo que está tentando roubar, minar, atrapalhar, sugar a nossa perseverança, a nossa fé, o nosso destino. Nós declaramos por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, pedimos, Pai, dá ordem aos teus anjos, dá ordem aos teus anjos poderosos, Senhor, ao nosso favor, Pai. Raia Xéria, a nossa confiança está no Altíssimo, a nossa confiança está no Deus vivo, o Santo de Israel que vive, que reina, Jesus Cristo que está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Dai-nos o pão, Senhor, de cada dia. Senhor, nos livra da tentação, Pai. Tu és o Rei da glória, Tu és o Senhor dos senhores. Araia Xéria Vassorecam, o Rei dos reis. Vem sobre nós o Teu poder, o Teu braço forte, a Tua intervenção sobre a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, consagramos e declaramos a nossa vida, a nossa casa, os nossos familiares, consagramos ao governo de Cristo Jesus, declaramos a nossa dependência em Cristo Jesus, nós declaramos a nossa dependência no poder
de Cristo Jesus sobre a nossa vida. Declaramos o governo de Cristo Jesus sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, sobre a nossa alma, sobre todas as nossas forças, sobre todas as áreas. Declaramos o governo de Cristo Jesus. Consagramos todas nossas coisas esse dia, as semanas, os anos, consagramos no governo de Cristo Jesus. Se você crê, diga amém, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, receba o renovo de Deus, receba arabaçô, chetequeriaçô, irabaçô, receba renovo, receba alegria do Espírito Santo, alegria do Espírito Santo, receba perseverança, receba uma unção de perseverança, toma posse, eu recebo em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu recebo essa unção de perseverança, essa qualidade de perseverança sobre a minha vida, do poder de Deus, eu recebo, toma posse em nome de Jesus. Nós estamos numa campanha, sendo o terceiro dia, orando 21 dias contra a injustiça. E hoje nós vamos falar sobre roubadores da perseverança. A palavra do Senhor nos ensina lá no livro de Tiago, no capítulo 5, do verso 7 ao verso 11, diz assim: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas de outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração. Olha o que a palavra do Senhor nos ensina sobre paciência e fortalecer o nosso coração, ou seja, no Senhor. E continua dizendo a palavra do Senhor: pois a vinda do Senhor está próxima. Guarde no teu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência. Olha, outro conselho que é dito também nesse texto, para que tenhamos a vida dos profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do quê? Diante do sofrimento. Então guarda isso, nós precisamos ter paciência, ou seja, também perseverança diante do sofrimento, as adversidades que se levantam contra a nossa vida. A palavra do Senhor continua dizendo: como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Olha o que a palavra do Senhor nos ensina, que os apóstolos consideravam felizes aqueles que mostraram perseverança diante do sofrimento. Então, de repente, você está passando alguma situação na sua vida onde a vida, o conhecimento, o poder do conhecimento nos ensina que nós temos que perseverar, independente do que você esteja passando, independente do que eu estou passando. O conhecimento através da palavra do Senhor nos ensina a perseverança, ela não caminha com a nossa vontade. A perseverança, como a vida daquela viúva que nós estamos aprendendo com a palavra do Senhor lá em Lucas, no capítulo 8, aquela viúva corajosa, perseverante, o juiz viu que ela não ia desistir, por isso ele entregou aquilo que era dela por direito. O inimigo das nossas almas, ele vai tentar roubar a nossa perseverança. Ele vai armar situações, armadilhas para tentar roubar aquilo que é nosso por direito, a bênção de Deus, a presença do Espírito Santo, a bênção de Deus na família, a união na família, a sua saúde. Tantas situações que o diabo arma para tentar roubar a perseverança, roubar a fé. Quando o diabo consegue
roubar a perseverança de alguém, aquela pessoa fica aprisionada, a pessoa fica num cativeiro de derrota, porque a pessoa acaba se rendendo e não sabe que é o diabo que está fazendo isso. E o que nós podemos considerar como roubadores da perseverança, que é o tema da palavra de hoje sobre a nossa vida. E você vai fazer um ato profético, se você crê. Você vai fazer um ato profético, escrevendo no papel o que tem sido o roubador da sua perseverança. E se você tiver fé para crer ainda mais, coloque o que você tem visto que o diabo tem roubado dos seus filhos, ou roubado do seu casamento, ou roubado na vida de pessoas que você ama. Escreva no papel, consagre ao Senhor durante essa campanha, porque eu vou fazer também. Vou apresentar o Senhor e eu tenho certeza que vai cair por terra toda a escravidão e aprisionamento que o diabo tem tentado contra a nossa vida até o dia de hoje. E não é que ele não vai continuar tentando, mas eu e você não iremos mais cair nessas mesmas armadilhas, porque pelo convencimento do Espírito Santo através do conhecimento da verdade, nós não iremos aceitar, iremos rejeitar e saber que toda vez que vier esse tipo de sentimento, você vai saber que é o diabo e você não vai aceitar isso na sua vida. Em nome do Senhor Jesus, assim como eu. Então, o que nós podemos considerar roubadores da perseverança? Ou seja, o pecado, a mentira, o desânimo, a culpa, a fraqueza, vício, impureza, imoralidade, falsidade, inveja, dor, traição, trauma, abandono, adultério, enfermidade, pobreza, inferioridade, depressão, ansiedade, falta de perdão, ódio, rancor, dívidas, rejeição, as dificuldades, são aonde o diabo age para roubar a perseverança de alguém. Quando alguém começa a ficar desanimado e não reage, o diabo conseguiu por meio do desânimo roubar a perseverança daquela pessoa de avançar e de conquistar o que é dela por direito. Quando uma pessoa começa a se entristecer, o diabo começa a colocar palavras, pensamentos que a pessoa não vai ser feliz na vida sentimental, que a pessoa não vai encontrar ninguém, que está demorando, que o tempo está passando, a idade está chegando, situações onde o diabo vai roubando a perseverança da pessoa de crer que sim, confiando no Senhor, vai encontrar um homem de Deus para a sua vida, uma mulher de Deus. São situações onde o diabo começa a roubar, na enfermidade, na dor, como eu citei aqui. Essas situações, esses sentimentos, essas ações que acontecem na vida de uma pessoa, isso é o diabo que está agindo para tentar roubar. Não deixe o diabo roubar o que é seu por direito. Não deixe o diabo roubar a sua fé. Não deixe o diabo roubar a sua vida de oração. Não deixe o diabo roubar a sua vida de consagração, a sua vida de santidade. O diabo vai tentar colocar pessoas que vai começar a querer contaminar, trazer conversas que não é da vontade de Deus. Ele vai fazer, mas nós temos que reagir. Nós temos que discernir que é o diabo que está fazendo isso. O diabo vai tentar trazer pessoas e situações que você já rejeitou, que Deus já te tirou dessa vida, que Deus já te livrou. Você precisa reagir, você precisa rejeitar, porque é o diabo tentando roubar a perseverança dos caminhos de Deus para a sua vida. Nós não podemos aceitar. O diabo, ele tenta colocar uma mulher estranha no meio de um casamento para tentar contaminar, encantar a vida daquela pessoa para virar a cabeça. Nós não podemos aceitar que o diabo venha roubar a nossa perseverança, a nossa fé. Quando o diabo consegue roubar a perseverança na vida de alguém, o que acontece na vida dessa pessoa? O diabo, ele arma muitas armadilhas para atrapalhar, impedir, distrair, disfarçando sutilmente situações para paralisar e
aprisionar a vida de uma pessoa, e às vezes são situações que não parecem aos nossos olhos que é maldade, mas no fundo é maldade, é artimanha do diabo. Nós precisamos ter discernimento. Olha a vida de Jó, olha o que aconteceu com Jó. O diabo ceifou a vida dos filhos, mas o diabo não arrancou, ele não ceifou a perseverança do coração da vida de Jó. Jó era um homem tão íntegro, temente a Deus, um homem que se afastava, se desviava do mal, um homem tão entregue a Deus que mesmo numa situação terrível de várias notícias aonde os seus filhos morreram, ele inclina a sua cabeça no pó, ele declara: Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor, nu eu vim, nu eu vou voltar. Gente do céu, isso é uma vida, isso é um coração que, meio a uma dor tão terrível, ele achou um meio de adorar a Deus, de render louvor a Deus, Jesus da glória. E o nosso Senhor Jesus, quanta rejeição, quanto julgamento, apedrejamento, quantas coisas Jesus passou, foi açoitado. Quantas vezes o diabo tentou, por meio da tentação, por 3 vezes, desviar o propósito, desviar o chamado daquilo que o Senhor tinha confiado sobre o seu filho amado. O diabo, ele tentou, mas ele não prevaleceu, porque Jesus venceu com a palavra. Jesus, ele declarava: mas está escrito, mas está escrito. Por isso que nós temos que crescer no conhecimento da palavra, para vencer as armadilhas do diabo. Ele vai tentar perverter a palavra do Senhor, ele vai tentar dizer o contrário da palavra do Senhor, mas nós não podemos deixar de perseverar pela verdade de Deus na nossa vida. Nós não podemos deixar de perseverar. A palavra do Senhor diz para que sejamos fiel até o fim e nós seremos salvos. Olha Daniel, ele se posicionou em buscar ao Senhor, mas a palavra diz que havia um principado da Pérsia, um príncipe da Pérsia, onde ele estava atrapalhando Daniel de receber a resposta, mas desde o primeiro dia o Senhor ouviu a oração de Daniel. Eu quero profetizar na autoridade do nome de Jesus Cristo. Todo impedimento que principados e potestades, demônios dominadores, agarraram até no dia de hoje, atrapalharam até o dia de hoje aquilo que o Senhor tem sobre a nossa vida. Eu declaro por terra, vencido e sem força, todo o ciclo de dificuldade, todo o histórico do que o diabo roubou das nossas vidas, o que era direito sobre as nossas vidas. Eu declaro cancelado e por terra na autoridade do nome de Jesus Cristo. Tudo que está resistindo à nossa vida, tudo que está resistindo na nossa saúde, na área financeira, na área ministerial, na área emocional, espiritual, na área da saúde, tudo que o diabo está resistindo, cadeias irão cair por terra no dia de hoje. Em nome do Senhor Jesus Cristo, correntes e ferrolhos estão caindo por terra, toda a porta de bronze. Em nome do Senhor Jesus Cristo, tudo que estava em curso, tudo que o diabo roubou da nossa vida, porque não tínhamos, quem sabe, discernimento, conhecimento, vida com Deus, o Senhor restituirá 1000 vezes mais. Você crê? Profetiza. Deus irá restituir 1000 vezes mais a minha vida, tudo quanto o diabo tem roubado da minha vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra nos ensina, olha o que o Senhor fez sobre a vida de Jó. Jó perseverou, Jó se manteve na presença de Deus, Jó se manteve perseverante em crer que Deus era na vida dele, mesmo passando por uma dor, queridos, tão terrível. Então não desista por conta dessa situação que você está passando na sua vida. A palavra do Senhor diz lá em João 10:10, ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O diabo, ele pode até tentar, ele pode armar, ele pode levantar situações de tentação na nossa vida. Mas Jesus, ele disse
Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então nós temos que decidir. Nós temos que decidir em quem nós vamos crer, em quem nós vamos servir, em quem nós vamos nos posicionar, a quem nós iremos buscar, a quem nós iremos dar crédito. A Jesus Cristo, a vontade de Deus. Não é para ter medo, não é para ficar com medo porque o diabo está armando uma situação, porque está se levantando coisas das trevas contra a nossa vida. Não é para temer, não é para ficar temeroso, não, abatido, cansado, desanimado, não. Deus veio, Jesus Cristo, para que tenhamos vida e a tenhamos com abundância. Então nós temos que crer na força do seu poder. E o que significa a palavra perseverança? Qualidade da pessoa persistente, de quem não desiste jamais. Característica de quem persevera, insiste, não desiste de uma coisa específica. Olha só, é uma qualidade a perseverança. E a palavra do Senhor diz, tá? Eu não lembro que texto, que passagem que tá, mas a perseverança é uma das qualidades que o cristão ele precisa ter na sua vida. A qualidade da perseverança, ou seja, alguém que é persistente, insistente, que não desiste jamais. Característica de quem persevera, insiste em uma coisa específica, né? Uma pessoa que é constante, uma pessoa que é firme, uma pessoa corajosa. E o que é o contrário da perseverança? É a desistência. Então, porque nós vemos pessoas que não têm vida com Deus, pessoas que às vezes até não acreditam em Deus, mas alcançam patamares que os filhos do Altíssimo poderiam também alcançar. Mas o que acontece? As pessoas às vezes negligenciam essa questão da perseverança, por exemplo, que é uma decisão, não é um sentimento. Uma pessoa que caminha pelo seu sentimento anda por caminhos enganosos, porque o nosso sentimento é falho, às vezes ele é oscilante. Mas quando você tem o Espírito Santo na nossa vida, ainda que o diabo tente colocar o que é contrário da vontade de Deus na nossa vida diante de uma luta, o Espírito Santo ele traz à nossa memória o que nos traz esperança, a palavra de Deus, nos convencendo. Olha, lute, o Espírito Santo, em outras palavras, dizendo, olha, não desista, persevera, Deus está contigo, Deus está trabalhando, não desista, não deixe o diabo colocar roubadores da perseverança na sua mente, dizendo que o tempo está passando, que nada mudou, que nada está acontecendo, que a pessoa é coitada, que a pessoa não muda de vida. São roubadores da perseverança. Amém? Em nome do Senhor Jesus, sejamos corajosos, perseverantes, que sejamos pessoas como aquela viúva. Eu não vou desistir do que Deus tem para minha vida. Sejamos como aquela viúva simples, sejamos como Jó, sejamos como o nosso maior exemplo, Jesus Cristo. Ainda que nós venhamos passar pelo vale da sombra da morte, e que nós venhamos perseverar na vontade de Deus para a nossa vida, que nós venhamos declarar nos tempos de adversidades, nos tempos da aprovação, nos tempos do dia mal, que venhamos declarar só o Senhor é Deus, Deus está comigo, Deus me dá força, Senhor, eu confio em Ti, eu creio em Ti, amém? Em nome do Senhor Jesus, toma posse dessa palavra, toma posse, porque o Senhor está nos ensinando, corrigindo a nossa mentalidade, para entender que independente do dia da dificuldade, ou de uma área que você já vem guerreando, isso não significa que você não vai vencer. Pelo contrário, você já venceu, porque você confia na força do poder do Senhor. Só precisa vir se concretizar na terra, porque no céu já está concretizado. No céu já está declarado a nossa vitória. No céu já está determinado que somos mais do que vencedores. E é por essa fé, por essa visão, que nós temos que continuar caminhando. Amém? Deus te abençoe e fique na paz em nome de Jesus.